Havia certa vez em uma igreja um homem bem situado financeiramente. Esse irmão trabalhava em uma grande empresa, tinha um alto salário e uma vida confortável. Em certo dia, ele resolveu convidar o seu chefe e todos os seus amigos do departamento para participar de um culto de oração que acontecia em sua igreja local todas as quartas-feiras pela noite. E geralmente, quando se trata de convidar alguém para ir à igreja, nós convidamos os nossos amigos e eles acabam muitas vezes dando desculpas para não irem com a gente. Normalmente é assim que acontece. Mas imagine a surpresa desse homem quando todos aceitaram o seu convite. Eram um total de 8 pessoas que o acompanhou naquela quarta-feira até a igreja onde ele congregava. E ao chegar na igreja, ele acomodou todos os seus convidados nos bancos e, preocupado, perguntou quem conduziria o culto e quem pregaria aquela noite. Para sua surpresa, ele ouviu que aquela noite quem pregaria era um dos irmãos mais simples e humildes daquela igreja que ele congregava. E de imediato, ele começou a suar frio e a ruminar dentro de si consigo mesmo. Logo hoje que eu consegui trazer o meu chefe e os meus amigos aqui, tinha que ser logo esse irmão, que era o mais simples da comunidade, o pregador da noite. O culto então teve início, foi cantado o hino, houve a primeira oração bem fervorosa, cantou-se outros 2 louvores espirituais e o pregador então deu início à leitura da palavra. Imagine qual texto ele escolheu. Ele escolheu um texto que narrava a genealogia de Jesus. E o irmão, que convidara os amigos, estava desesperado com a leitura. Afinal, o pregador teve dificuldades até mesmo para pronunciar os nomes que lia corretamente. Mas os convidados o ouviam atentamente. Quando o pregador terminou de ler os nomes, levantou a cabeça e olhou para a igreja perguntando: "Você ouviu seu nome ser lido aqui neste livro?" E todos ficaram surpresos com a pergunta. E ele aproveitou a oportunidade para dizer: "Se você não ouviu, se apresse em aceitar Jesus para que o seu nome seja escrito no livro da vida, pois só assim você terá o direito de ir para o céu e passar a eternidade com Jesus Cristo." E para surpresa daquele homem que levou seus convidados à igreja pela primeira vez, todos os convidados naquela noite aceitaram Jesus como único, fiel e suficiente Salvador. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a simplicidade do Evangelho. Não saiam daí! Como a história na introdução desse vídeo, nós vemos que Deus opera grandes coisas de forma muito simples. O poder do Evangelho está sim em sua simplicidade. Mas então, o que é simplicidade? Simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples e natural. Quando se diz que algo é dotado de simplicidade, significa que é de fácil compreensão ou composto por pouca ou nenhuma complexidade. É simples e descomplicado. Simples assim. Alguns sinônimos que nos ajudam a entender a simplicidade são clareza, facilidade, compreensibilidade, entre outros que nós poderíamos usar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós comprovamos que o Evangelho deve ser apresentado para todas as pessoas da maneira mais simples possível. Observando Jesus em seu ministério, ele sempre usava parábolas que falavam sobre situações e acontecimentos cotidianos que as pessoas viviam no seu dia a dia. Sempre histórias curtas e objetivas de maneira que faziam as pessoas entenderem facilmente a lição que ele queria passar. Infelizmente, hoje em dia, nem sempre as coisas são assim. Muitas vezes nos apegamos a métodos como receitas de bolo e palavras bonitas que podem não agregar conteúdo ou que não focam na pessoa de Jesus Cristo e sim em nós mesmos. Quando Jesus, por exemplo, operou seus milagres, ele fazia cada um da sua própria forma, conforme ele entendia que era necessário naquele momento. Para alguns, ele apenas declarava a cura e as pessoas eram imediatamente curadas. Para outros, ele operava o milagre de forma diferente, fazendo lodo com terra e saliva, olhando e falando: "Levanta e anda", bradava para que o vento e o mar se acalmassem. Enfim,
Isso tudo nos mostra que não devemos nos apegar apenas em métodos e rituais, sem a verdadeira essência do Evangelho. Isso não significa que nós não devemos buscar mais conhecimento, procurarmos falar melhor, mas de tudo o que nós venhamos a aprender, nós sempre devemos aplicar da maneira mais simples possível, para que o poder do Evangelho se manifeste através da nossa vida. Se Jesus tivesse operado seus milagres utilizando um padrão, as pessoas hoje com certeza seguiriam esse padrão e transformariam isso em um ritual. Então, é importante entendermos que o que um irmão fez para ser curado ou ser abençoado pode não servir para outro, pois Deus tem o momento certo e a maneira certa para abençoar cada pessoa. Deus é completamente ilimitado e faz o que for preciso para salvar o homem. Além disso, nós não devemos nos apegar a pessoas, a líderes religiosos ou denominações eclesiásticas. A congregação é sim muito importante para que os seus membros vivam em comunhão como um corpo e possam se ajudar e a se desenvolver como família. Porém, ela não tem o poder para salvar ninguém. O único que pode salvar é Jesus Cristo de Nazaré. Lembre-se, queridos, que o que importa em primeiro lugar é muito simples, que Deus nos amou tanto que deu seu Filho em sacrifício por nós, e através desse sacrifício somos salvos e temos a chance de irmos morar com Ele. É nisso que temos que nos apegar verdadeiramente e espalhar para os 4 cantos da terra. Como foi grande o sacrifício de Jesus por nós e como é grande e incondicional o amor de Deus derramado sobre todos nós. Você não precisa de nada além da sua voz para comunicar essa grande mensagem para as pessoas, para que elas possam também experimentar esse amor maravilhoso de Deus. Você tem um manual completo que se chama Bíblia Sagrada, que vai te auxiliar a conhecer esse Deus maravilhoso todos os dias da sua vida. E se alimentando diariamente dessa palavra, nós vamos poder externar ao mundo todo o amor que nós recebemos desse Deus maravilhoso. Observe o que Paulo nos orienta em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao verso 29. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Queridos, diante disso que o apóstolo Paulo nos escreveu, sejamos nós sempre simples. Lembre-se todo dia do Evangelho e o passe adiante da forma mais simples possível, onde quer que você esteja. Que Deus te conceda a graça e te abençoe grandemente e, através de você, toda a sua casa, toda a sua família e todos aqueles que Deus colocará diante de você na sua caminhada com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.